Olá, sejam todos bem-vindos à aula de anatomia microcirúrgica. Aqui eu tenho um grande desafio para vocês, todos que já aprenderam anatomia, neuroanatomia funcional lá do Ângelo Machado, que é transformar essa neuroanatomia esquemática que vocês aprenderam numa neuroanatomia microcirúrgica, que é a neuroanatomia do Houghton. Então, uma dificuldade grande de todo mundo que entra na residência é conseguir transformar um desenho esquemático na anatomia de fato que vai ser aplicada na cirurgia. Então aqui, esse é meu grande desafio. E esse foi o meu grande desafio quando eu entrei na residência. Lá no R1, quando eu assisti minha primeira cirurgia de aneurisma cerebral, eu estava doido para assistir aquela cirurgia, muito ansioso. E quando eu cheguei ali, quando eu entrei no centro cirúrgico, olhando aquela imagem no microscópio, quando eu vi as artérias, as veias, o cérebro em si e a dissecção da fissura silviana, com tudo de ponta cabeça, eu não entendi nada. E eu não quero que vocês cheguem lá no R1, no R2, sem entender nada como eu cheguei. Eu quero mostrar para vocês a melhor maneira de conduzir e transferir o conhecimento que vocês têm daqui do esquema para a anatomia microcirúrgica lá dentro do centro cirúrgico, lá na sua cirurgia. Então, não é um desafio fácil, mas espero conseguir transmitir para vocês aqui da melhor maneira possível o que eu aprendi e o que vocês devem prestar atenção para aplicar e o que a gente vai conseguir aplicar aqui no curso de anatomia microcirúrgica. Então, pessoal, me apresentando, meu nome é César Kabashi, eu sou neurocirurgião formado pelo Hospital do Mandaki, sou fundador, CEO e diretor científico do SOS Neurocirurgia e hoje eu trabalho como neurocirurgião vascular e de base de crânio na Casa de Saúde de Santos e no Hospital Regional Adib Jatene. Então, vamos falar bastante de neuroanatomia, porque na base de crânio e na neurocirurgia vascular a gente usa muito a neuroanatomia. Vamos lá então, para a gente entender o nosso desafio, que é basicamente sair do esquema e ir para a cirurgia. Então aqui já está um pouquinho mais difícil, eu quero simplificar a vida de vocês, porque nesse desenho esquemático aqui, eu tenho muitas artérias, muitas veias dentro da superfície cortical. E eu quero colocar com vocês aqui a superfície cortical e adentrando lá para dentro, onde a gente vai ver as artérias, onde a gente vai ver os ventrículos, onde a gente vai seguir para uma parte mais estratégica da sua cirurgia, para você entender aonde você vai entrar para chegar em determinado lugar na profundidade. Então, aonde na corticalidade eu entro para chegar na profundidade. E aí, então, eu facilito um pouquinho a sua vida, porque eu vou tirar as artérias e veias para a gente conseguir entender essa imagem aqui. Uma imagem onde a gente, então, tem a superfície cortical numa vista lateral. E essa aqui vai ser mais ou menos a vista que você vai ter na sua cirurgia. Mas vamos entender o básico, com a cabeça posicionada aqui, uma posição bem tranquila e anatômica, para que todo mundo entenda essa anatomia, para depois a gente virar neurocirurgião e entrar dentro da cirurgia. Bom, como a gente vai fazer isso? Primeiro passo para você entender sucos e giros da corticalidade, você tem que ver os sulcos principais. Quais são os sulcos principais? E o principal deles é a fissura silviana. A gente achou a fissura silviana, eu consigo determinar o que está para baixo dela, lobo temporal, e o que está para cima aí, lobo frontal e lobo parietal. E a gente começa sempre numa parte mais fácil. E para mim o mais fácil é o lobo frontal. A gente não tem tanta correlação aqui, mas no lobo frontal a gente vai bem tranquilo, vendo um geral aqui, onde então a gente começa logo acima da fissura silviana, o lobo frontal inferior, onde a gente vai então subindo aqui, né, no giro frontal inferior, perdão, onde a gente vai subindo para o giro frontal médio e lá em cima o giro frontal superior. Entre esses giros, a gente consegue entender que tem sempre sulcos. Então, eu tenho um giro frontal inferior, um giro frontal médio e um giro frontal superior. Eu tenho 3 giros, então eu tenho que ter 2 sulcos. Então, eu tenho um sulco frontal inferior e um sulco frontal superior. Ficou fácil o lobo frontal, bem tranquilo aqui. E a gente, então, começa a ir para trás. Eu tenho aquele sulco na horizontal, grande, que é a fissura silviana, um sulco lateral, a fissura lateral do cérebro, como também é chamado. Quando a gente vai para trás, a gente então tem o segundo sulco na vertical, que é o sulco central, esse famoso sulco central. E então, se a gente tem um sulco central, a gente divide 2 giros. Um giro que é pré, na frente do sulco central, e um giro que é pós, atrás do sulco central. Então, eu tenho um giro pré-central, né, no córtex motor aqui no caso, e o giro pós-central, córtex sensitivo. E aí, tranquilo. Se a gente está, então, já entrando aqui para trás, eu estou entrando em outro lobo, eu estou entrando aqui no lobo parietal. E aí, do lobo parietal,
tem duas partes aqui, uma divisão com o sulco intraparietal, que divide o lobo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. E do lóbulo parietal inferior eu queria que vocês guardassem um giro aqui, que é o giro supramarginal, que se vocês perceberem aqui, é um giro que ele abraça a fissura silviana. Tranquilo, daqui tudo em paz. Um menos importante para a nossa aula aqui, para a nossa parte dessa teoria de anatomia microcirúrgica que vai para dentro da cirurgia, que vai abranger os acessos que a gente vai conseguir visualizar lá no cadáver, é o lobo occipital, só para a gente citar que ele está aqui, mas um importante aqui para a gente é o lobo temporal. Quando a gente vai lá para o temporal, eu queria que vocês guardassem principalmente um dos giros lá do lobo temporal, que é o giro temporal médio. E o lobo temporal ele segue a mesma regra do lobo frontal, onde a gente tem 3 giros e 2 sulcos. Um giro temporal superior, que está logo adjacente à fissura silviana, então está aqui o giro temporal superior, um giro temporal médio, e embaixo, escondido aqui, que a gente tem que ir bem, descer bem para conseguir vê-lo, a gente tem o giro temporal inferior. Mas guardem aqui, vocês vão entender o porquê o giro temporal médio. E lá do lobo frontal, guardem o giro frontal inferior e vocês também vão entender o porquê. E aí fica mais fácil da gente transmitir o pensamento dessa imagem aqui, onde a gente está com o cérebro assim careca, para essa imagem onde a gente começa a ter artérias e veias. Fica um pouco confuso, fica mais difícil de visualizar? Sim, mas quando a gente abre lá o paciente dentro da cirurgia, é desse jeito que a gente vai ver. Tem artérias, tem veias e sim, elas ajudam a gente a nos guiar. Então a gente consegue ver aqui por essas artérias e veias, por baixo delas e com uma visão, vamos dizer assim, 3D, consegue enxergar onde estão os nossos sulcos e giros que a gente acabou de determinar. Então a gente consegue ver aqui o giro frontal inferior, a gente consegue ver aqui ó, o sulco frontal inferior, o giro frontal médio, giro frontal superior, aqui o sulco frontal superior. A gente consegue determinar, e olha aqui que legal, ó, primeiro sulco na vertical aqui para trás, ó, primeiro sulco na vertical, sulco pré-central, segundo sulco na vertical, o sulco central. Aí a gente tem aqui então pré-central, pós-central, a gente joga para trás, a gente tem o lobo parietal. Olha a fissura silviana aqui, ó, dividindo parietal e frontal lá do nosso temporal. Então a gente consegue ver, apesar da gente ter artérias e veias atrapalhando a nossa visão. Mas tudo tranquilo. É só isso que a gente tem que saber para essa aula? Não, não é só isso, né? A gente tem que então adentrar. A gente tem que entender que eu estou na corticalidade. E a cirurgia não é só na corticalidade. A cirurgia a gente entra para a profundidade também. E eu tenho que entender o que tem na minha profundidade. E aí guardem aqui comigo. Giro frontal inferior, giro supramarginal, e para baixo dele a gente tem também o giro angular, mas principalmente supramarginal, e giro temporal médio. Guardem essa informação, segura aí com vocês, tá? Porque agora a gente vai virar neurocirurgião. E a gente vai estar, nesse momento que a gente estava olhando a cabeça nessa posição lateral que a gente está aqui, a gente vai virar a cabeça para a posição que é onde o nosso paciente está na cirurgia, que é mais ou menos assim. Então pensem que a gente não está mais com a cabeça numa posição anatômica, como você está vendo o seu amiguinho de lado aí. Não, não, não. Eu estou de ponta cabeça, eu estou olhando o meu paciente de trás, deitado na maca, em decúbito dorsal, e então com a cabeça levemente estendida e um pouco rotacionada. E aí então eu tenho que tirar o osso dessa região para poder olhar aquilo que eu mostrei para vocês com uma visão lateral. E a gente tira o osso mais ou menos dessa região aqui, ó. Eu já vou para a craniostomia um pouco mais difícil aqui para vocês, que é a órbita zigomática. Então eu vou tirar um pouquinho mais de osso. Um pouquinho mais de osso da região do pitério, para a gente ver principalmente a fissura silviana, ver um pouquinho do lobo frontal e um pouco do lobo temporal. E aí, então, como a gente vai ver isso aqui? Presta atenção, olha só como que fica essa imagem. Fica de ponta cabeça realmente. E aqui, ó, me ajuda a definir. Aqui eu tenho a órbita, tá? Aqui eu já tirei os ossos aqui em cima da órbita, então eu fiz a craniotomia órbito-zigomática, eu tenho a órbita aqui. Eu tenho logo adjacente aqui o lobo frontal, a fissura silviana aqui no meio, o centro da minha craniotomia, centro da minha cirurgia, no caso aqui, e aqui eu tenho o lobo temporal. Percebam que eu não vejo todo o lobo frontal, que eu não vejo todo o lobo temporal. Eu vejo aqui, ó, lobo frontal inferior, o giro frontal inferior, perdão, sulco frontal inferior, um pouquinho do giro frontal médio. E aí, se eu vou lá para baixo aqui, eu vejo, ó, giro temporal superior e um pouquinho do giro temporal médio. Isso aqui é uma craniotomia órbito-zigomática. Bem restrita ali. Eu posso ampliar para trás? Posso ampliar para trás. Eu posso abrir mais? Posso abrir mais.
E aí ficou, é só isso que a gente tem que ver? Só isso? Eu tenho que abrir, eu tenho que só ver a corticalidade? Não, pessoal. Aí então a gente tem que abrir mais. Se eu abrir a fissura silviana, o que eu vejo aqui? Eu vejo a ínsula. Se eu abrir a fissura silviana, embaixo da fissura silviana eu tenho a ínsula. Ah, e tá careca assim, não tem vaso, não tem artéria? Não, calma que a gente vai chegar lá. A gente vê a ínsula nessa posição e eu coloco uma posição mais anatômica com zoom aqui para vocês verem aqui, ó, os giros curtos da ínsula, os giros longos da ínsula. A gente tem até uma prolongação do giro temporal superior aqui, que é o giro temporal superior transverso de Herschel aqui, córtex auditivo, né? E percebam aqui uma relação aqui do sulco central da ínsula se relacionando com o sulco central real lá da corticalidade, da superfície do cérebro. E então o que acontece aqui, a gente vê até o límen da ínsula descendo aqui para baixo. Tranquilo, tranquilo. A gente viu a ínsula, mas eu não estou olhando nessa posição. Eu estou olhando, lembrem comigo, estou olhando de ponta cabeça, eu estou olhando desse jeito aqui, e quando eu abro, então, eu não estou com o cérebro careca, eu tenho artérias, eu tenho veias. Então, qual artéria que está aqui, ó, em cima da ínsula, qual artéria que me guia para a dissecção da fissura silviana? Artéria cerebral média. Ô César, mas espera aí, você estava falando de sulcos e giros, do nada você virou e começou a falar de artéria, né? Então, calma, vamos falar de artéria? Vamos falar um pouquinho de anatomia vascular? Agora a gente vai começar a entender e começar a construir a nossa cirurgia. Por quê? Eu falei primeiro na superfície cortical dos sulcos e giros, eu coloquei artérias e veias na superfície cortical para atrapalhar a nossa visão, e aí então eu abri a fissura silviana e vi a ínsula sem nada em cima. Depois eu vi a ínsula com uma artéria em cima, que era a artéria cerebral média. Mas aí deve ter gente me perguntando, você, eu nem sei qual que é a artéria cerebral média, de onde que ela está vindo, o que está acontecendo. Calma, vamos construir esse conhecimento na cabeça de vocês. E vamos consolidar isso do básico, do esquema, para o avançado. Do esquema que esse aqui, provavelmente todo mundo já viu, o famoso polígono de Willis. E o famoso polígono de Willis, ele determina para a gente a conexão da circulação anterior com a circulação posterior. A vascularização do cérebro, do encéfalo, né? E aí, basicamente, o que eu digo para vocês é que a gente tem essa visualização na cirurgia, onde a gente adentra vendo a cerebral média aqui em destaque, mas a gente desce lá para baixo, começa a ver carótida, começa a ver cerebral anterior, tem nervos no meio do caminho, então aqui tem o nervo óptico, aqui em cima tem o olfatório, e a gente começa então a ver um pouco mais de coisa aqui. Mas se eu não sei nem qual é a conexão da artéria cerebral média com a artéria cerebral anterior, com a carótida, como que eu vou construir esse conhecimento aqui? Não dá, né? Então vamos aos pouquinhos aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai falar sobre vascularização do encéfalo, a gente vai falar sobre duas circulações, uma circulação anterior e uma circulação posterior. Na circulação anterior, a gente vai ter então a circulação anterior e circulação posterior. A circulação anterior, circulação carotídea, e a circulação posterior, circulação vértebro-basilar. Quando a gente tem então lá na frente da circulação anterior, as principais artérias, carótida interna, cerebral anterior e cerebral média. E lá na circulação posterior, as principais artérias, vertebral, basilar e cerebral posterior. Calma, Sérgio, só está dando nome, você não está me mostrando onde é. Calma, vou mostrar. Então vamos lá, circulação anterior. Aqui a gente tem a carótida chegando. A carótida chegando, ela se bifurca em cerebral média, que vai para lateral, e cerebral anterior, que vai para medial. A cerebral média que vai correr na fissura silviana, que é a que a gente abriu, que eu mostrei para vocês na superfície lateral do cérebro, e a cerebral anterior, que vai correr lá na direção da fissura interhemisférica. Quando a gente tem, então, essas três artérias e essa bifurcação aqui, próximo a elas e um pouquinho antes delas, a gente tem uma artéria, que é chamada de artéria comunicante posterior, que nada mais é de uma artéria que comunica a circulação anterior com a circulação posterior. E ela comunica aqui, então, a artéria carótida interna com a artéria cerebral posterior. Olha que legal, quando a gente tem a junção dessas duas circulações, circulação anterior com a circulação posterior. E aí a gente tem outra artéria comunicante? Tem. A gente tem uma comunicação dos dois lados também. As duas, lá na cerebral anterior, as cerebrais anteriores se comunicam através da artéria comunicante anterior. Então tem duas artérias comunicantes aqui. Uma comunicante anterior, que comunica as duas cerebrais anteriores, e a gente tem uma comunicante posterior, que comunica a carótida com a cerebral posterior. E aí então, aqui eu vou parar e voltar de baixo para cima para vocês entenderem um pouco melhor da circulação posterior. Onde a gente então tem a nossa artéria vertebral. Quando ela sobe, começa a emitir seus ramos aqui, artéria cerebelar posterior inferior, artéria cerebelar antero inferior, artéria cerebelar superior. E aí, lá em cima, quando a gente chega aqui na última artéria, depois da bifurcação da basilar,
Chega a vertebral, chega as duas vertebrais, se unem para formar a artéria basilar e depois ela se bifurca novamente para formar a artéria cerebral posterior. E aí então a gente tem a comunicação do que é a circulação posterior com o que é a circulação anterior através da artéria comunicante posterior. E isso a gente consegue ver muito bem na cirurgia. Dá para ver essa comunicação. E aí que vocês conseguem tirar desse esquema aqui, ó, que ninguém gosta de decorar porque vocês nunca entenderam esse esquema, porque vocês nunca viram lá na cirurgia. E aí eu quero tirar desse esquema e mostrar para vocês como vocês entendem esse esquema, transmitem para dentro da cirurgia de ponta cabeça com a visão do neurocirurgião. Então, como isso é feito aqui? Vamos lá. Basicamente, na nossa posição, que a gente já combinou, com o paciente decúbito dorsal, cabeça levemente estendida e rotacionada, a gente tem então a nossa craniotomia. E aí eu vou olhar nessa posição aqui, ó. Percebam que eu vou olhar aqui, ó, de lado e vendo direto aqui a bifurcação da carótida. A bifurcação no momento que ela se bifurca em cerebral anterior e cerebral médio. E qual que eu vou ver primeiro? Descendo a fissura silviana, cerebral médio. Então, quando eu vou ver essa imagem, eu chego por aqui, ó. Lá na cisterna carotídea eu chego por aqui. Isso vocês vão conseguir ver no cadáver aqui. Quando você abre a fissura silviana, você viu a ínsula, você segue a cerebral média descendo na ínsula, passando pelo límen da ínsula, chegando lá embaixo na cisterna carotídea, e é essa imagem que vocês têm na cisterna carotídea. Essa imagem é linda. E essa imagem aqui a gente consegue ver muito bem a cerebral média chegando, aqui a carótida interna, a cerebral anterior, e a gente consegue ver aquela artéria que eu falei para vocês que comunica a circulação anterior com a circulação posterior, que é a comunicante posterior. Ah, César, tem mais artérias aí? Tem mais artérias aí, que eu vou explicar para vocês. Tem uma outra artéria que vai para a posterior aqui, que vai ser muito importante também, porque vocês vão entender o nosso próximo passo aqui, que é a artéria coroideia anterior, que ela vai adentrar lá no corno temporal do ventrículo lateral. Lembra que eu falei que a gente tem que entender profundidade e corticalidade? Então a gente está na corticalidade e está descendo para a profundidade. Eu estou mostrando primeiro os vasos, mas eu também quero ver os ventrículos. E aí, tem como eu seguir os ventrículos por aqui para achar eles? Tem. Se eu seguir a coroideia anterior, eu chego no ventrículo. Tá? Eu chego lá no corno temporal do ventrículo lateral. Então, só relembrando que a anatomia é revisão o tempo todo. Aqui, cerebral média chegando, direto na carótida. A gente tem a bifurcação carotídea, onde a gente tem, então, a cerebral anterior. Ah, eu quero ir ao contrário, né? Eu quero lembrar como era aqui no polígono de Willis, que você me falou que a carótida chega para bifurcar. Perfeito. A carótida chega para bifurcar em cerebral anterior e cerebral média. Cerebral anterior vai lá para medial, fissura interhemisférica. Cerebral média vai lá para lateral, fissura silviana. E é essa aqui a minha visão. É olhando aqui, ó, direto na bifurcação carotídea. Ah, César, mas como eu sei que essa aqui é a carótida e não é a cerebral média? Olha um nervo aqui, ó. Tem um nervo que chama nervo óptico aqui. E logo, lateral e inferior ao nervo óptico, sempre eu tenho a carótida. Ah, mas a carótida pode mudar de posição? Pode ter variação anatômica no vaso e tudo mais? Pode. Pode ter um aneurisma que está deslocando a carótida de lugar? Pode. Mas quem não desloca? Quem não desloca é o nervo. Olha aqui o nervo. E quem que está ainda lateral e inferior à carótida? Está aqui, ó. Nervo oculomotor. O nervo não desloca. Tá? A artéria pode deslocar, o nervo não desloca. O nervo sempre tem o mesmo trajeto. Ele sempre nasce lá do tronco e vai adentrar algum forame e vai para algum lugar específico. Né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o nervo óptico entrando direto lá no canal óptico. Tá? Então, assim, é bem fixo essa anatomia. Não muda, diferente da artéria que pode se movimentar, pode ter variação anatômica e tudo mais. Aqui não. Aqui a gente não vai mudar. Então, a gente usa o nervo como reparo. A gente usa o nervo como reparo para entender qual é aquela artéria que está do lado do nervo. Tá? E aí é simples. Aqui eu começo a explorar. É a hora que vocês vão olhar, basicamente aqui, ó, mais para dentro. Pô, eu quero ver mais fundo. Eu quero pegar e não ver só superficial ali a carótida e tudo mais. Posso ver por trás da carótida? Pode. Vamos abrir, puxar a comunicante posterior para o lado, a coroideia e tudo mais, e tentar ver os vasos que estão lá atrás, lá na fossa posterior. Eu quero ver a circulação posterior. Dá para eu ver a circulação posterior pela frente? Eu acho que muita gente aí pensava que só dava para ver a circulação posterior se eu abrisse a cabeça aqui atrás. Mas não, dá para ver aqui. E assim, é muito próximo isso. Por essa imagem, esse diagrama aqui do polígono de Willis, a gente não consegue ver essa proximidade. A gente entende que, é longe, olha só como é longe. Na verdade, não, é muito perto. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tá com a carótida aqui, e aqui eu tenho a basilar subindo, ó, e bifurcando, cerebral posterior para um lado, cerebral posterior para o outro lado. Olha que legal essa imagem aqui, onde eu tenho, então, aqui, ó, a comunicante posterior saindo da carótida e comunicando lá com a cerebral posterior. Olha que sensacional, eu consigo ver essa comunicação entre
circulação anterior e circulação posterior. Tá? Então, é muito simples a gente entender essa proximidade quando a gente olha aqui ó, na anatomia microcirúrgica. Diferente quando eu olho um esquema, um diagrama esquemático aqui. Então, isso aqui não é cirurgia, isso aqui é você decorar para a sua prova. Eu estou colocando vocês direto do diagrama, direto da ilustração para cirurgia. Eu quero que vocês virem neurocirurgiões, né, e não que vocês virem alunos que estão decorando para passar numa prova. E aqui eu estou transformando vocês em neurocirurgiões, com a anatomia que a gente aprendeu no diagrama, colocando ela de ponta cabeça e aprofundando, adentrando lá para a profundidade. E aí, olha só, eu quero olhar por baixo delas, eu quero olhar por baixo da cerebral anterior, eu quero olhar por baixo da carótida, para ver um pouquinho mais lá onde está a comunicante posterior e a coroideia anterior, que está aqui, ó. Tô olhando a carótida aqui por trás e tô olhando quem, ó, subindo aqui, ó. Essa é a coroideia anterior. Indo para onde? Entrando lá no ventrículo. Aqui eu já tirei até a parte do lobo temporal e eu tô vendo aqui essa artéria entrando no ventrículo. E olha aqui, essa é a parte mais anterior do corno temporal, que é então a parte mais anterior do corno temporal, que é o uncus. Então o uncus tem grande relação aqui, ó, com a região mais lateral da carótida. E é nesse momento que o uncus faz o quê? Ele vai lá e quando ele hernia, ele comprime quem? O nervo oculomotor, que vai dar o quê? Amidris no nosso paciente. É o paciente que vai ficando isocórico, por quê? Por causa desse pedacinho aqui, ó. Então você vai conseguir olhar lá no cadáver qual é a porção do cérebro que hernia para gerar, então, aquela anisocoria do seu paciente. Qual é essa porção e por que ela tem essa relação íntima com o terceiro nervo e gera a compressão dele aqui? Então, por que a gente tem a compressão do terceiro nervo quando o uncus hernia? Olha só a relação que a gente tem aqui. Tá? A relação entre os dois. E olha aqui, a coroideia entrando lá no ventrículo. Então, eu consigo vir de trás para frente e entrar no corno temporal do ventrículo lateral? Consegue. E aí, o porquê que eu mandei vocês decorarem aquelas 3 estruturas em específico da corticalidade? O giro frontal inferior, o supramarginal e o giro temporal médio. Porque se a gente vai na profundidade desses giros, a gente cai no ventrículo lateral. E aí, como a gente cai no ventrículo lateral? Presta atenção aqui, ó. Se eu tiro o giro frontal inferior, eu chego lá no corno anterior ou corno frontal do ventrículo lateral. Se eu vou para trás, olha aqui, aqui para mim está aquela parte do sulco central, giro pré-central, giro pós-central. Se eu vou lá para trás, onde aqui eu tirei o giro supramarginal e angular, eu caio aqui, ó, direto na parte onde eu tenho a transição do corpo do ventrículo lateral para o átrio, tá? E se eu desço lá na profundidade, aqui no giro temporal médio, eu então chego lá no corno temporal do ventrículo lateral. Então é bem tranquilo. Olha aqui, giro frontal inferior estava aqui. O giro temporal médio estava aqui. E essa é a graça. Aqui vocês vão poder, diferente do paciente que não pode, aqui vocês vão poder abrir o sulco frontal inferior para chegar lá no corno anterior do ventrículo lateral, abrir o giro temporal médio para ver a anatomia do corno temporal do ventrículo lateral. O corno temporal é a anatomia mais linda dos ventrículos, está ali, no corno temporal. É a mais difícil e a mais bonita. E vocês vão conseguir vê-la aqui quando vocês dissecarem e fizerem essa corticectomia ali do giro temporal médio, você cai direto lá dentro do giro temporal, do corno temporal do ventrículo lateral. Se você quiser fazer uma hipocampo amidalectomia seletiva, o que você faz? Corticectomia dessa região do giro temporal médio para chegar dentro do ventrículo lateral e então tira aquela região que eu mostrei para vocês ali do uncus, hipocampo e amígdala. Show de bola! E agora você sabe como fazer isso, basicamente vendo uma aula bem rápida aqui com a gente. Então, é isso que a gente faz. Olha aqui que legal. É isso que a gente vai fazer. Anatomia dos ventrículos bem destrinchada aqui. Você vai ver corticalidade, você vai entender a relação com as artérias e relação com a profundidade, mais especificamente relação com os ventrículos. Então, se eu abro aqui o meu giro temporal médio, olha onde eu chego. Corno temporal do ventrículo lateral. Olha aqui ó, o plexo coroide lá dentro. Olha aqui o meu hipocampo. Ah, mas esse espaço aqui, César? Que espaço que é esse aqui? Esse espaço aqui, eu tenho um plexo, lembrem sempre comigo, eu tenho um plexo coroide, eu tenho fissura coroideia. Eu tenho fissura coroideia, eu consigo abrir, é uma fissura. E aí o que acontece aqui, ó? Fissura coroideia, eu consigo abrir, eu caio aonde? Se eu abrir a fissura coroideia do corno temporal do ventrículo lateral, eu vou cair lá dentro da cisterna ambiens. Se eu for para frente, cisterna crural, se eu for para trás, eu ainda vejo um pouquinho da cisterna quadrigêmea lá na região da pineal, é um pouquinho mais difícil, mas dá para fazer isso. Dá para você ver essa anatomia e dá para você entender o que acontece aqui. Você consegue entender, nesse momento,
Quando você tem essa anatomia básica transmitida para a anatomia microcirúrgica, transmitida para a sua cirurgia, você consegue entender até de ponta cabeça, que é o jeito que está aqui, você consegue entender o que está acontecendo. Quando a gente abre as fissuras, quando a gente abre e vê as artérias, a gente vê dentro dos ventrículos, a gente sabe aonde entrar para achar os ventrículos, e é aqui que você vai conseguir entender essa anatomia. E aí, não só isso, né, aqui ainda você ainda vai conseguir ver, por último, a anatomia do seio cavernoso. Eu aposto que essa imagem aqui vocês também já viram, assim como eu falei para vocês da imagem do polígono de Willis, eu aposto que essa imagem aqui já caiu na prova para vocês decorarem quais são os nervos que passam na parede lateral, quais são os nervos que passam dentro do seio cavernoso, qual é a artéria que passa dentro do seio cavernoso. E aí aqui você vai conseguir transmitir o seu conhecimento de anatomia lá do néter para cá, para o rótun, para você ver esses nervos que você tanto decorou que passam na parede lateral do seio cavernoso, na parede lateral do seio cavernoso de fato. Você vai entender quais são os ramos aí do trigêmeo, B1, B2, B3, quais os forames que eles adentram, você já decorou muitas vezes, eu tenho certeza que você já decorou muitas vezes, qual o nervo que entra em qual forame da base do crânio, e aqui você vai ver. Você vai ver V1, V2 e B1, B2 e V3, você vai ver a fissura orbital superior, vai ver o óculo motor descendo aqui, vai ver lá o nervo troclear. Se você abrir dentro lá do seio cavernoso, você ainda vai conseguir ver a carótida dentro do seio cavernoso e você ainda vai conseguir ver o nervo abducente lá dentro do seio cavernoso. Então, aí você consegue ver o que você sempre estudou, você vai conseguir ver aqui. Uma anatomia tranquila, quando a gente vai estudar lá para a sua prova, que começa a ficar um pouco mais complicada quando você vai transmitir esse seu conhecimento para a cirurgia, mas que vendo isso, de fato, algo palpável para vocês, que vocês não podem ver ali na faculdade, até no R1, no R2, você não consegue ver isso, você vai ter um pouquinho mais dessa experiência só lá para o R4, R5 e vai conseguir entender um pouco isso. Você consegue construir esse seu conhecimento. A gente consegue, sim, desmistificar uma anatomia que era um esquema para que ela vire uma cirurgia, para que você se torne um estudante, um R1, R2 e um neurocirurgião lá no final dado o curso. E aqui, então, convido vocês para o nosso curso Neuroanatomia Microcirúrgica, né? Junto com o Dr. Feres, um mestre da neurocirurgia, vamos ensinar para vocês como fazer essa transição. Uma transição que parece ser brusca, parece ser abrupta, mas a gente consegue transformar isso de maneira sutil, suave, como eu mostrei para vocês na aula aqui hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Espero todos vocês no curso de Neuroanatomia Microcirúrgica aqui do Quirontech. Obrigado, pessoal.